Estados Unidos restringem vistos a autoridades estrangeiras e medida pode afetar ministros brasileiros. E você vai ver ainda. Justiça bloqueia tarifas globais de Donald Trump. E ainda, primeira onda de frio do ano derruba temperaturas e Sul registra neve em algumas regiões. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, quinta-feira, dia 29 de maio de 2025. Muito bom dia para você que decidiu ficar bem informado nesta manhã. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Nós estamos ao vivo e chegamos agora com as principais notícias. E eu já abro esta edição com um destaque de que o governo americano vai negar vistos a funcionários estrangeiros que censurarem americanos nas redes sociais. O anúncio foi feito pelo chefe da diplomacia americana nesta quarta-feira e a medida não cita nomes, mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pode estar na mira. Os Estados Unidos negarão vistos a funcionários estrangeiros que bloquearem publicações americanas nas redes sociais, anunciou o secretário de Estado Marco Rubio. O chefe da diplomacia americana afirma estar combatendo o que considera censura flagrante no exterior contra empresas de tecnologia americanas. Rubio não especificou quais funcionários perderiam seus vistos, mas na semana passada declarou no Congresso que considerava sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em março, a primeira turma do STF, da qual Moraes faz parte, decidiu tornar réu Bolsonaro por suposta tentativa de golpe. Washington também criticou duramente a Alemanha e o Reino Unido por restringirem o que esses países consideram um discurso de ódio. É inaceitável que autoridades estrangeiras emitam ou ameacem com mandados de prisão cidadãos americanos ou residentes americanos por postagens em plataformas americanas em redes sociais, enquanto estiverem fisicamente presentes em solo americano, disse Rubio em um comunicado. Alexandre de Moraes também já enfrentou Elon Musk, o homem mais rico do planeta e assessor próximo do presidente americano Donald Trump, bloqueando temporariamente sua plataforma X, até que cumprisse a ordem de bloquear as contas de um grupo de usuários. Recentemente, Alexandre de Moraes ordenou a suspensão da Rumble, uma plataforma de compartilhamento de vídeos, popular entre grupos conservadores e de extrema-direita, por se negar a bloquear a conta do blogueiro Alan dos Santos, foragido nos Estados Unidos por tentar disseminar desinformação. O Departamento de Estado americano criticou a ordem do ministro porque considera que viola os valores democráticos, o que levou o Brasil a acusar a administração americana de politizar uma decisão judicial. Um tribunal americano especializado em comércio internacional bloqueou as tarifas recíprocas de pelo menos 10% que o presidente Donald Trump impôs aos produtos que entram no país, por considerar que apenas o Congresso tem competência para isso. O Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos bloqueou as tarifas recíprocas que o presidente Donald Trump impôs aos produtos que entram no país. A Corte considerou que apenas o Congresso tem competência para isso. Trump emitiu decretos em 2 de abril que impõem uma tarifa mínima de 10% a todos os produtos que entram nos Estados Unidos e de até 50% em função do país de origem. Depois suspendeu algumas das tarifas mais elevadas para dar espaço à negociação com os governos e blocos de países, como a União Europeia. O tribunal, formado por 3 juízes, decidiu que o Congresso não delegou poderes ilimitados ao presidente na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Nacional de 1977. Trump invocou essa lei para justificar suas tarifas. Os juízes estimam que os decretos de 2 de abril excedem os poderes outorgados ao presidente. A Casa Branca reagiu à decisão. Não cabe a juízes não eleitos decidir como abordar de forma adequada uma emergência nacional, afirmou o porta-voz Kush Desai. E Elon Musk anunciou que está deixando o governo dos Estados Unidos. O bilionário Elon Musk anunciou que está deixando o governo americano. À medida que meu tempo programado como funcionário especial do governo chega a seu fim, gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump a oportunidade de reduzir os gastos supérfluos, escreveu em sua rede social X. O empresário comandava uma comissão batizada de Departamento de Eficiência Governamental, DOGE na sigla em inglês, responsável por realizar cortes nos gastos federais.
O bilionário criticou o mega pacote orçamentário do presidente Donald Trump. Fiquei decepcionado ao ver esse projeto de lei de gastos imensos, francamente, que aumenta o déficit orçamentário e mina o trabalho que estava sendo feito pela equipe do Dodd. A afirmação foi feita em uma entrevista ao canal CBS News, da qual foi exibido um trecho na noite de terça. Na entrevista, o dono da Tesla e da SpaceX expressa suas divergências com Trump. Os comentários de Musk representam uma ruptura com o presidente republicano, a quem ajudou a retornar à Casa Branca por meio de milhões de dólares investidos na campanha eleitoral de 2024. Musk anunciou no final de abril que deixaria o governo para voltar a se dedicar à direção de suas empresas. Em maio, o empresário reconheceu que não conseguiu atingir todos os seus objetivos com o Dodd, embora dezenas de milhares de pessoas tenham sido retiradas das folhas de pagamento do governo federal e vários departamentos governamentais tenham sido fechados. Vamos lá, então. Restrição de vistos a autoridades estrangeiras, bloqueio de tarifas de Trump e a saída de Elon Musk do governo americano. 3 assuntos que nós vamos tratar agora ao vivo, direto dos Estados Unidos, com o observador da Casa Branca, Fernando Hessel. Hessel, bom dia para você. Olá, Tabata. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham aqui pela Rede TV. Obrigada por aceitar o nosso convite para conversar conosco nesta manhã. Vamos começar, então, falando da restrição de vistos a autoridades estrangeiras. Rubio, ele não divulgou ainda o nome das autoridades atingidas por essa medida, mas ele cita a América Latina em seu anúncio. Na semana passada, ele chegou a dizer no Congresso americano que estudava a possibilidade de sancionar Alexandre de Moraes por supostas ações do ministro contra a liberdade de expressão de pessoas e empresas dos Estados Unidos. Essa medida, ela foi tomada por pressões das Big Techs ou pode ter uma relação com intervenções de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos? Tabata, eu posso dizer com muita certeza aqui que é um conjunto de coisas, inclusive essas que você está trazendo aqui para a gente nesse momento. Existem várias situações que nos levam a crer que existe aí, na verdade, num resumo da ópera, uma intenção realmente pessoal e particular envolvida nessas decisões. Agora, será muito difícil o governo americano assumir um determinado nome nesse procedimento de caçar possíveis vistos já concedidos a autoridades que busquem aí constranger a liberdade de imprensa de algum americano ou de algum residente permanente, que é isso exatamente que traz o memorando do secretário de Estado, Marco Rubio. Por que isso leva a crer que existe aí uma intenção? E aí a gente está falando não só do ministro brasileiro do Supremo, a gente está falando também da comunidade europeia, a gente está falando também da Alemanha, que são países que realmente já se posicionaram, assim como o Brasil, de limitar ou de regular a atuação das Big Techs, das empresas de redes sociais, para justamente criar aí um marco regulatório que impeça os excessos que a internet proporciona. É importante a gente trazer aqui para o telespectador de maneira bastante simples que existe uma regulação hoje já e punições para os radiodifusores, aí a gente está falando das empresas de rádio, de televisão, inclusive de jornais, para qualquer coisa errada que aconteça, essas empresas de comunicação elas sejam punidas, mas não existe hoje no Brasil e também em alguns países punições para as empresas de internet. É um tema que o Brasil já trouxe à baila e não só o Brasil, mas esses outros países que eu elenquei aqui também criticam essa posição e exigem uma regulamentação disso. Nós não estamos falando de censura. Agora, realmente, a gente tem a posição do Elon Musk como o ex-assessor direto de Donald Trump, e ele pediu demissão ontem, um jogo de interesses aí. E a gente tem investimentos de Elon Musk na campanha
de Donald Trump. Então, tudo leva a crer, sim, que existe um foco principal ao ministro brasileiro, mas também outros países serão afetados com essa medida aí. Agora, eu não acredito, Tabata, que haverá algum nome publicado em documento oficial da Casa Branca punindo determinado ministro ou determinado empresário nessa questão. Certo. As relações diplomáticas, elas podem ficar abaladas? Você acredita nisso, Hessel, diante dessa medida? Elas já estão abaladas, né? Já tem assuntos e conversas fortes em Washington, por exemplo, da chamada do presidente Lula à embaixadora brasileira na capital federal dos Estados Unidos. Já existe esse rumor. Agora, eu acredito que a gente não pode, como Brasil, se envolver em temas como esse, porque quanto mais o governo brasileiro tenta se envolver, mais essa crise diplomática e a relação comercial entre os dois países ficam abaladas. A orientação da diplomacia é sempre se abster de algum problema pessoal, problema privado, porque até então é uma decisão do judiciário brasileiro na questão de ter suspendido, por exemplo, a empresa X, o antigo Twitter, mas o governo ele tem que estar realmente fora desse debate para justamente preservar essa relação de 200 anos que o Brasil tem com os Estados Unidos. E dessa forma, o Brasil eleva o debate da diplomacia e dessas relações sem envolver essas questões do judiciário, justamente para dar essa independência da relação do judiciário com as questões pessoais e empresariais, por exemplo, de Elon Musk. Hessel, aproveitando o gancho que você citou o Elon Musk agora há pouco, eu já vou adiantar a pergunta que eu ia te fazer, porque, embora não tenha sido uma surpresa, né, a saída dele, do governo de Donald Trump, a saída ocorre depois que ele criticou o projeto de lei que inclui, aliás, isenções fiscais multitrilionárias e o aumento dos gastos com defesa. Quais são, ao que se sabe, ao que fala, o que a imprensa tem divulgado até o momento aí nos Estados Unidos, quais são os reais motivos que levaram à saída de Elon Musk? É importante que todo mundo preste atenção nisso que eu vou dizer, Tabata. Você e os telespectadores, com bastante transparência. A posição de Elon Musk dentro do governo foi justamente financeiro e econômico. Nada mais que isso. Ninguém contratou Elon Musk para ser o assessor de Donald Trump porque ele tem capacidade A, capacidade B, sucesso empresarial. Isso, na verdade, foi, e sendo bastante claro e sincero, um jogo de interesse e um pagamento de dívida de campanha, como eu esbarrei na primeira resposta aqui com você. Houve um aporte importante de Elon Musk na campanha de Donald Trump. A gente está falando aí de milhões de dólares investidos na campanha. Nós tivemos aí por dia sorteios de $1 milhão por dia patrocinados por Elon Musk. Ou seja, essa posição que Elon Musk ganhou no governo foi justamente uma troca de favores, sendo bastante generoso com a pessoa de Elon Musk por ter acreditado na campanha. Então, já era realmente de se esperar, porque não tem como você ter uma pessoa do setor privado, ativo no setor privado, despachando dentro do Salão Oval. E o que aconteceu durante todo esse caminho foi realmente momentos de grande estresse, inclusive dentro da Casa Branca, né, com o secretário de Tesouro, ou brigando com o outro, e uma série de problemas, como, por exemplo, demissão de funcionários públicos através de e-mail. Isso não existe no Brasil e também é inaceitável que isso aconteça aqui nos Estados Unidos. Então, teve realmente uma disputa de poder interna que fez com que Elon Musk saísse e, mais do que isso, os prejuízos que Elon Musk teve, ou seja, além de ele aportar dinheiro na campanha, ou seja, tirar dinheiro do próprio bolso na campanha, ele perdeu dinheiro. Nós estamos falando, Tabata, de valores aí de 133 bilhões de dólares de perdas patrimoniais do próprio Elon. Não há empresário que segure essa onda. A gente teve aí desvalorização da Tesla em cerca de 1 trilhão, 30%. A Tesla foi desvalorizada. Frustração de venda, eu trago aqui ele deixou de vender
1 milhão de carros, ou seja, é um prejuízo grande somado ao aporte que ele fez, ou seja, na cabeça do empresário, isso é inadmissível, ou seja, Elon Musk viu que não valeu esse jogo de investimento. Agora, há uma promessa, sim, do próprio presidente Donald Trump de poder suportá-lo para compensar isso. E isso deve acontecer através do Pentágono. Ainda não temos, né, publicamente isso anunciado, mas com certeza o globo de ouro, né, que está se fazendo, que é um sistema de proteção de defesa dos Estados Unidos, com certeza será chamada a X-Space, que é a empresa de Elon Musk, e aí deve aí faturar, compensar toda essa perda aí que Elon Musk teve. Agora, Hessel, sobre as tarifas, o Tribunal de Comércio Internacional, ele anunciou o bloqueio das tarifas de pelo menos 10% que Trump impôs, né, aos produtos que entram nos Estados Unidos por considerar que apenas o Congresso tem aval para isso, né? Como que fica a situação agora? Trump, ele já recorreu, anunciou que vai recorrer da decisão. Ele pode agir para impedir essa suspensão das tarifas? O presidente Donald Trump ainda não se pronunciou sobre a possibilidade de recorrer a isso, mas conhecendo ele, acompanhando ele e toda a trajetória empresarial dele, com certeza ele deve buscar recursos para poder justamente reaver essa decisão do judiciário americano. O americano tem que levantar a mão para o céu e agradecer a existência da Suprema Corte. E eu costumo dizer o seguinte, quando você tem uma lacuna, quando você tem um vazio em qualquer sociedade, e aí a gente fala de Brasil, Estados Unidos, qualquer país, esse vazio ele é ocupado. E no caso dos Estados Unidos, bem como o Brasil, quando o governo, quando a Casa Branca deixa de cumprir as regras, entra aí realmente como papel principal o judiciário para poder corrigir essas rotas. E o que aconteceu exatamente de ontem para hoje, a suspensão dessas tarifas de maneira bastante radical, vamos assim dizer. Outra questão também, quando nós falamos agora aí dessa possibilidade de se caçar os vistos, né, inclusive do ministro brasileiro, a justiça com certeza vai entrar nessa questão. Até porque o governo americano ele não precisa se pronunciar, dizer que vai caçar visto de A ou B. Ele já tem essa discricionariedade, ele já tem esse poder imbuído de poder fazer isso. E a gente viu a atuação do judiciário americano, da Suprema Corte, derrubando várias outras coisas, como, por exemplo, no início do mandato, Donald Trump proibiu que os nenês nascidos nos Estados Unidos ganhassem a cidadania automática aqui nos Estados Unidos. Trump assinou, dizendo, olha, não vai mais ganhar. E o que aconteceu? Dias depois, meses depois, a justiça derrubou isso e continua permitindo que as pessoas que nasçam aqui em território americano ganhem a cidadania, porque é um direito garantido na Constituição. Então, assim, americano, sim, deve agradecer a presença da Suprema Corte, que tem feito aí um bom trabalho e equilibrando essas forças. Olha, Hessel, muito trabalho por aí, né? Principalmente depois que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, porque não tem um dia sequer que a imprensa deixe de noticiar alguma medida por parte da Justiça, bloqueando algum anúncio do governo de Trump. Enfim, é muita coisa. Olha, boa sorte para você. E a gente continua acompanhando aqui do Brasil também e com a sua participação, que é essencial para a gente entender todos os desdobramentos, como tudo afeta não só os Estados Unidos, os americanos, mas também o Brasil e o resto do mundo. Hessel, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Foi um prazer te ouvir. Até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem de poder tentar traduzir tudo isso que acontece nos Estados Unidos ao público brasileiro e de outros países de língua portuguesa, porque a distribuição da informação ela é plenamente importante e só assim realmente a gente vai preservar todas as democracias existentes nesse mundo. Eu que agradeço. Muito obrigada, um abraço para você. Nós acabamos de ouvir o observador da Casa Branca, Fernando Hessel, direto dos Estados Unidos.
E olha, veja a seguir, primeira onda de frio derruba as temperaturas no país e região sul já registra a primeira neve do ano. E olha, vamos ver agora como está o tempo em Imbituba, Santa Catarina, 17 graus neste momento. Céu bem bonito, mas temperatura bem friozinha. Nós voltamos já. Onze horas e 52 minutos agora, pelo horário de Brasília. E a primeira onda de frio do ano derrubou as temperaturas em boa parte do país e na região sul. Quem traz todos os detalhes de Criciúma é a nossa repórter Michele Veiga. Pois é, Tabata, tá bem frio aqui na região de Planalto, no litoral sul de Santa Catarina, quiçá na Serra Catarinense, que hoje, por volta das 8h30 da manhã, registrou os seus primeiros flocos de neve de 2025. A última precipitação da neve na região serrana aconteceu em agosto do ano passado, né? Dia 10 de agosto do ano passado, e agora 2025 já é contemplada pela primeira neve do ano. A região serrana está em festa, né? Desde o anúncio no último domingo que viria essa possibilidade de neve ainda nessa quinta-feira, os hotéis encheram, as pousadas, chalés, é uma região muito aconchegante e muito linda realmente de se visitar. Então, a rede hoteleira com 100% das vagas preenchidas recebem turistas de várias localidades. Hoje, o nosso celular aqui da redação da TV Primavera encheu de fotos, de imagens das pessoas contemplando a beleza da neve. Fora tudo isso, é claro, o frio que chegou com força, um ciclone que está vindo de alto mar, bateu junto com essa questão das baixas temperaturas e está derrubando tudo por aqui. A gente amanheceu na região de Planalto com temperaturas até confortáveis para a nossa região, 13 graus, mas próximo agora do meio-dia, né, 11 e pouquinho, já está caindo bastante. Por quê? O que acontece? Nevou na serra, deu chuva congelada, os registros em São Joaquim, Urupema e Urubici chegaram a menos 1,3 graus. Então, quando essa massa de ar polar vai descendo, né, porque o frio acaba descendo, a umidade vai chegando aqui na região de Planalto, que a gente começa a sentir o frio de verdade e a temperatura já caiu um pouquinho mais, está na casa dos 9 graus e começa uma chuva fraca. É isso, Tabata. Para muitos é felicidade de ver pela primeira vez a neve, né? Em loco, tinha gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, muitas pessoas que vieram realmente contemplar esse fenômeno da natureza. Isso em Santa Catarina, mas em Bom Jardim da Serra, também na Serra do Rio Grande do Sul, o fenômeno foi registrado um pouquinho mais cedo, por volta das 8 horas da manhã, 15 para as 8, já tinha neve por lá. Os dois pontos mais altos do Brasil, mais frios também, registrando o fenômeno da neve, Tabata. E é isso, e a gente encerra a edição desta quinta-feira com imagens do alto da cidade de São Paulo, que faz agora 16 graus, nem parece, porque o céu tá lindo. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto. Até!